realmente o que aconteceu ali e o que estava envolvido com isso. Por essa razão, ninguém pode ser salvo pelas obras, porque a cruz é fundamental. Sem ela não tem perdão. Por essa razão, ninguém pode ser salvo pela justiça própria. Nós necessitamos da cruz. Ninguém pode ser salvo por nenhum outro método que exclua a cruz de Cristo. E veja bem, presta atenção, ou faz dela apenas um complemento para a salvação. Então eu posso entender a cruz, entre aspas, eu posso ouvir falar sobre a cruz, eu posso até acreditar que ela é fundamental para a minha salvação, mas além da cruz eu penso, não, mas as boas obras também precisam ser alinhadas com a cruz. Não, mas a justiça própria precisa ser alinhada com a cruz. Ou qualquer outro método de salvação que faz da cruz não a substância essencial, mas apenas um complemento, algo que a cruz é boa, mas precisa de mais alguma coisa. Então, nada disso pode salvar. Ninguém pode ser salvo se não for única e exclusivamente pela cruz de Cristo ou pela morte do Senhor Jesus. Então, entenda definitivamente uma coisa na sua vida. Sem a morte de Jesus, nunca haveria possibilidade de perdão sobre a sua vida. A cruz é crucial. Já pensou na palavra crucial? O que ela significa? Ela vem da ideia de cruz. Ela vem da ideia daquilo que é fundamental para que uma coisa aconteça. A cruz é crucial no processo da salvação. Se você alcançar esse entendimento, tudo na sua vida vai mudar em relação a Deus. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo nessa segunda carta aos Coríntios. E nessa segunda carta ele vai falar de alguns efeitos importantes da cruz sobre a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero destacar está aí no verso de número 14, quando ele diz assim: pois o amor de Cristo, ele nos constrange, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. A primeira coisa que eu aprendo com a cruz de Cristo nesse texto é que ela revela o amor de Deus por mim. A cruz é fundamental nesse processo de revelação do amor de Deus. E foi justamente o entendimento profundo do significado da cruz que constrangeu o apóstolo Paulo a entregar a sua vida completamente a Cristo. Então, quando a gente lê sobre a história desse homem, todos nós nos perguntamos, nossa, por que ele entregou a vida tanto assim? Porque se a gente tirar Jesus, né, vamos pensar só os seres humanos, vamos pensar assim. O apóstolo Paulo foi um dos personagens bíblicos do Novo Testamento que mais encarnou o Evangelho, que mais personificou a ideia do que é um cristianismo bíblico. Então, o que motiva esse homem? É o entendimento da cruz. Observe que nos versos 12 e 13, ele fala, primeiro, de pessoas que se entregaram a Cristo só na aparência, mas não no coração. Então ele diz aí no verso 12, não estamos tentando recomendarmos-nos a vocês novamente. Ou seja, a gente não está tentando convencer vocês a acreditarem em nós. Mas nós damos a vocês, como se Paulo estivesse dizendo, a oportunidade de alguma forma, se orgulharem de nós. Em que sentido? Para que tenham como responder a outras pessoas que se vangloriam nas suas aparências, né, de que estão em Cristo, mas que, na verdade, isso não está no coração deles, está só na aparência. Então, essas pessoas provavelmente chegavam nas igrejas, elas se apresentavam como crentes em Cristo Jesus, tinham uma boa palavra, tinham uma boa chegada, mas o coração não estava em Cristo. E Paulo está dizendo, olha, nós não estamos falando isso para que vocês mais uma vez acreditem na gente. Não é isso. Mas para quando vocês se depararem com essas pessoas, vocês entendam a diferença e consigam, de alguma forma, dar uma resposta a isso. Tentar entender aquilo que é aparente e aquilo que está no coração.
E ele diz mais, não é? Nos versos 12 e 13. Ele fala de como algumas pessoas entendiam e se referiam a respeito dele. Então ele vai dizer assim, olha, se nós enlouquecemos, é por amor a Deus. E se nós nos conservamos o juízo, é por amor a vocês. Porque provavelmente a entrega dele era tão grande que essas pessoas que se vangloriavam só na aparência, mas o coração não estava em Cristo Jesus, entendia que o comportamento dele de entrega total e tão intensa a Cristo era como se ele tivesse louco. Esse cara é meio doido, esse cara é meio enlouquecido, ele é um fanático. E ele vai dizer, olha, se eu enlouqueço é por amor a Deus, mas se eu conservo o juízo, é para poder conversar com vocês, é para poder pregar a vocês, é por amor a vocês. Então o entendimento da cruz de Cristo, para Paulo, era muito intenso, e ele se entregava completamente. E aí, na verdade, ele foi constrangido justamente pelo amor de Cristo. Por que ele era desse jeito? Porque a morte de Jesus deu a ele constrangimento. E essa palavra constrangido aqui, que Paulo vai usar na carta aos 2 Coríntios, ela dá a ideia do seguinte: imagina que você pega uma latinha e você quer botar o máximo de um conteúdo dentro dessa lata. Então você vai comprimir. Essa é a ideia. Ele foi comprimido, ele foi direcionado, ele foi oprimido para caminhar numa única visão. Alguns autores bíblicos chegam a usar a ideia de um barco, uma embarcação, que ela, em algum momento ela cai num estreito de um rio, de um mar, com uma correnteza muito forte, e essa embarcação, quando ela cai nessa correnteza, ela não tem como sair para a esquerda nem para a direita, ela só tem como ir numa direção, porque ela foi comprimida, oprimida, constrangida a caminhar somente naquela direção. Então, Paulo está usando aqui uma palavra, uma linguagem que revela a intensidade do seu entendimento sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando ele entende isso, ele percebe que ele é totalmente constrangido a ser o que ele é. Então, é a cruz que mantém uma pessoa firme na palavra. É a cruz que nos mantém firme no amor de Jesus Cristo. É a cruz que nos mantém firmes e leais no serviço do Senhor. É quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós. Então, ninguém que entenda o valor da cruz consegue permanecer do mesmo jeito, porque isso é constrangedor demais. E ele explica o que ele entendeu sobre a cruz nesse texto, no verso 14. Ele diz: porque estamos convencidos de que uma pessoa morreu por todos os outros. Logo, então todos morreram. Ou seja, era para morrer muita gente, mas um disse assim: eu vou morrer por todo mundo. Eu estou representando vocês. Então ele está entendendo, todos morreram. Ele entendeu que Cristo estava naquela cruz como um representante de todos aqueles que confiam na sua obra, mesmo que muitas pessoas, às vezes, não se sintam representadas. A morte de Cristo, ela foi para todas as pessoas, mas o seu efeito é só para aqueles que creram na sua obra, que confiam que aquilo que ele fez na cruz é suficiente para a sua salvação. É por isso que Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, ele morreu por todos. A morte de Jesus alcança toda a humanidade, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas o efeito da cruz e da morte de Jesus é só para aquele que confia sua vida, crendo que o que Jesus fez é suficiente e necessário para a sua salvação. Então Paulo entendeu que a cruz era sobre ele estava lá representado. Ele mesmo disse lá em Romanos, capítulo 5, dos versos 12 a 21, a gente não vai ler porque vai ficar extenso, mas nesse texto ele diz que a morte entrou por um homem. Ele está se referindo a Adão. Ele está dizendo como que lá no Éden, quando Adão peca,
toda a humanidade estava representada nele, ainda que nós não estivéssemos lá. Mas nós estávamos ali representados em Adão. Tanto que uma das, vamos dizer assim, das provas que nós fomos afetados e representados em Adão é que você tem hoje presente no mundo um dos maiores inimigos da humanidade. Aquele inimigo que todos nós temos medo quando nós chegamos perto dele. Aquele inimigo que só pode ser destruído por um poder maior. Alguém sabe o nome dele? Morte. É o maior inimigo da humanidade. Esse é o último inimigo a ser destruído. Esse é o último inimigo a ser eliminado da face da humanidade, a morte. E Jesus venceu ela na cruz, amém ou não? Jesus venceu a morte. Sabe que coisa melhor do que isso? Hoje, na nossa sala de doutrina aqui embaixo, nós começamos a conversar sobre a morte. Nós começamos a falar sobre ela. Vamos continuar na semana que vem, porque a gente quer saber, hoje nós falamos como é que a gente encara a morte enquanto salvos, como é que a gente encara a morte dos familiares que morreram em Cristo. Falamos de como nós devemos entender a morte daqueles que não são salvos em Cristo Jesus, como é que nós entendemos. Falamos hoje do porquê que o crente morre, falamos disso hoje. Agora a gente quer saber para onde vai a nossa alma, então provavelmente semana que vem o pastor deve trazer alguma coisa nesse sentido, né? Então Paulo entendeu que a cruz também envolvia a sua pessoa. Adão nos representou na queda, Cristo nos representou na cruz. E Paulo entendeu isso e ficou constrangido. Ele entendeu naquele dia, lá no Calvário, toda a humanidade, inclusive ele, estava sendo representado. Mas a cruz, ela não só nos constrange. Se você ficar só constrangido, você ainda não levou isso para o seu coração. Você pode ouvir tudo isso que eu falei aqui agora e pensar, nossa, faz sentido. Que constrangimento. Alguém morreu pela minha vida e eu estou aqui usando a minha vida de forma leviana. Se você entende isso, é uma coisa. Mas se ficar só nisso, você não levou para o seu coração. Então, muita gente conhece a história da crucificação, fica emocionado, mas é só isso. E a gente vê muito isso na época da Páscoa. Nós falamos muito sobre a morte de Jesus. Ficamos emocionados com a morte de Jesus, mas é somente isso, não é? Muita gente compreende a mensagem da cruz e, ao compreender a mensagem da cruz, elas passam a frequentar uma igreja, mas também é só isso, não mudou muita coisa na sua vida. Então, existe um outro momento da morte de Jesus que influencia a nossa vida e está no verso de número 15. A morte de Jesus na cruz me diz como eu devo viver. Ela não só me constrange, mas ela me comprime na direção de um modo de vida. Então, no verso 15, ele vai dizer assim, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, além de falar para mim que a morte de Jesus é constrangedora, agora ele está dizendo, olha, mas ela também nos direciona, ela nos constrange numa direção. Então, vamos desmembrar esse texto, se você puder deixar aí, tá, Arthur? Deixa ele aí, vamos desmembrar esse texto para a gente entender um pouquinho, ter um maior entendimento desse versículo. Presta atenção. Primeira coisa que ele diz aí é o seguinte, ele morreu para que aqueles que vivem. Primeiro ponto, primeira fala dele. Em primeiro lugar, a morte de Cristo trouxe vida. Ok? Ele está dizendo que ele morreu para que alguém viva. Então, trouxe vida. Se o pecado de Adão trouxe morte, a morte de Cristo trouxe vida. Vida em vida, ou seja, nós podemos ressignificar o sentido da nossa existência em Cristo. Então, morte passa a ter um outro sentido, que é vida, e a vida um outro sentido, que é morte. A gente vê muito isso nas falas de Jesus Cristo. Aí, no capítulo 5,
Se você ler os versos de 1 a 10 desse capítulo, você vai ver como que a visão de Paulo foi ressignificada a partir do entendimento da cruz. Olha o que ele diz aí nos versos de 1 a 10. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, do que ele está falando? Se o meu corpo morrer, nós temos da parte de Deus algo muito maior. Nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, ele já está ressignificando a sua história e a sua visão. Ele está dizendo, eu não tenho medo da morte, porque se essa casa for destruída, eu tenho a plena certeza que eu tenho da parte de Deus uma coisa que é muito maior do que aquilo que eu tenho hoje. Enquanto isso, diz Paulo, nós gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, como se ele estivesse dizendo, na verdade, nós estamos aqui, mas desejoso de estar lá, porque essa vida não é tão simples assim. A gente passa por muitas coisas difíceis, nós passamos por tribulações, nós contraímos doenças, nós vivemos a dor do luto com outras pessoas, nós enfrentamos as dificuldades do dia a dia. Então, isso traz para nós muita dor. Então, nós desejamos, segundo ele, na verdade, partir. Por quê? Diz ele no verso 3, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Ou seja, eu tenho a certeza de que se eu morrer, eu vou receber, eu estou seguro no meu Deus, que Ele tem algo poderoso para a minha vida. Eu não vou estar desprovido, eu não vou cair num limbo da vida, eu não vou cair num purgatório da vida, eu não vou entrar no sono eterno da alma, ou simplesmente vou sumir como uma molécula de carbono. Pelo contrário, eu tenho algo garantido de Deus. No verso 4, pois enquanto estamos nessa casa, ou seja, vivos, nós gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido por aquilo que é vida. Entendeu essa fala de Paulo? Na verdade, nós gememos porque a gente não quer ficar, a gente não quer morrer. A gente não quer ficar nu, a gente não quer ficar por aí vagando a nossa alma igual uma alma penada desses filmes baratos de terror que a gente costuma ver na televisão, não é verdade? A gente quer algo seguro, a gente quer algo eterno, a gente quer algo celestial. Então nós esperamos o dia em que isso que é mortal seja de fato absorvido por aquilo que é vida eterna. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito. E Ele nos deu uma garantia. Ele vai dizer aí, o Espírito como garantia daquilo que está por vir. A nossa grande garantia disso é a presença do Espírito na vida daquele que creu. Ele é o selo que garante, é o penhor da nossa salvação. Depois, no verso 6, ele diz, portanto, nós temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos nesse corpo, ou seja, vivos, nós estamos longe do Senhor. Então, se você quer se encontrar com o Senhor, irmão, aprenda uma coisa, tem que morrer. Amém ou não? Isso aqui não é aceita suicida não, tá, gente? Ninguém vai tomar um chazinho, Wesley, ali fora vai estar tudo normal, não vai? Chocolatezinho, você pode, eu não sei se é chocolate hoje, se é suco, o que é, mas não é seita suicida, isso aqui pode ficar tranquila. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu preciso ter consciência de que enquanto eu estou vivo, eu estou longe do Senhor. E aí no verso 7 ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, a confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. O que ele está dizendo, gente? Eu preferia estar morto e está com Deus. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer sejamos no corpo, quer o deixamos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio desse corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Olha a visão desse homem, não é? Ele ressignificou o seu entendimento a partir da cruz. A vida já não tinha tanto valor assim. Isso foi uma coisa que nós aprendemos hoje na classe de doutrina. Obedecer é mais importante do que preservar a vida. E a gente buscou texto bíblico e a história da igreja para mostrar isso, não é? Então, para ele, estar vivo significa estar longe do Senhor. Crente não teme a morte. Pelo contrário, se alegra
porque é o dia mais glorioso da sua vida. Esses dias eu vi uma nota de pesar, acho que eu falei aqui domingo passado, uma família notificando a morte. Era um pastor que morreu. E a família notificava. É com grande alegria que nós notificamos a morte do nosso pai. Normalmente não é assim, né? É com grande pesar, é com grande tristeza, é com grande luto. Mas essa família colocou lá, é com muita alegria, é com grande alegria que nós notificamos a morte do nosso ente querido. Por quê? Porque é o dia mais glorioso da vida dessa pessoa. Quem tem medo da morte é quem não compreendeu a obra de Cristo na cruz. Segundo, ele morreu para que alguém viva. Então, ele morreu para que tenha vida, não é? A gente falou aqui, né? Em primeiro lugar, ele morreu, a morte de Cristo trouxe vida, e para que alguém viva. E quem são aqueles que vivem? São aqueles que entenderam a morte de Cristo e confiam que ela é suficiente para sua segurança eterna. Nós estamos desmembrando o verso 15. Terceiro ponto do verso 15. Já não vivam mais para si mesmo. Então ele morreu para que houvesse vida. Alguém usufruiu dessa vida, aqueles que confiam na morte. E ele vai dizer, mas para que essas pessoas agora não vivam mais para si mesmo. Então Paulo entendeu a cruz de tal forma que para ele não fazia nenhum sentido ter recebido uma graça tão grande quanto essa e continuar vivendo, gravitando em torno de si mesmo. Não faz sentido para nós. É isso que ele está dizendo. Não faz nenhum sentido você saber que Cristo morreu pela sua vida, mas você conduz a sua vida do jeito que você quer e não segundo a vontade dele. Então, para ele, não fazia nenhum sentido ressignificar a sua vida e continuar confiando nas suas próprias credenciais. Cristo se tornou suficiente para ele e ele se tornou servo de Cristo. Houve uma renúncia total desse homem. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, versos de 3 a 9. Ele diz assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo, disse Paulo, eu tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, eu poderia confiar nas minhas credenciais, mas eu não confio. E aí ele vai dar as credenciais dele. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha quem sou eu, disse Paulo, né? Circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, religioso desde o nascimento, pertencente ao povo de Israel, não tenho o que tirar. Sou filho da promessa, sou circuncidado, nasci no povo eleito de Deus. Depois ele vai dizer assim, a tribo de Benjamim, que é uma das tribos bem fiéis ao Senhor, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, a facção mais religiosa de Israel, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a grande e suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Essa fé aqui, você pode trocar pela seguinte palavra. Não estou modificando a Bíblia também não, tá, irmãos? Fica tranquilo, tá? Mas você pode trocar pela seguinte ideia, baseado na confiança que eu tenho na obra de Cristo Jesus. Isso que é fé bíblica. Entende isso? Olha como que ele ressignifica a sua história. Então não é mais para viver para si. Alguma coisa muda quando nós entendemos a cruz. Ela é poderosa demais para nos deixar do mesmo jeito. Ela diz para nós que nós devemos viver para aquele que morreu por nós. Então presta atenção, meu irmão.
Jesus não morreu por você para que você viva para você. Isso é um erro. Jesus não é o seu servo que está à sua disposição para que você tenha uma vida de prazeres, conquistas e isenção de desprazeres. Jesus morreu para que você viva para Ele. Isso foi o que Paulo entendeu, isso foi o que Pedro e todos os apóstolos entenderam, isso foi o que os cristãos do primeiro século entenderam, isso é o que muita gente entende quando entrega a vida ao Senhor Jesus. Então Jesus morreu para que você viva para Ele, para que você seja um representante dele na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua escola, na sua faculdade. Ele morreu para que você seja uma testemunha viva da graça e da misericórdia dele sobre os seres humanos. Foi para isso que ele morreu por você, não é? Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 16, verso 25, ele ensinou que para você ganhar a vida dele, você precisa perder a sua. Entende isso? Para você ganhar a vida de Jesus, você precisa perder a sua. E foi o que Paulo fez. Ele entendeu que ele já não pertencia a ele mesmo. E que se alguém morreu por ele, ele agora pertencia a essa pessoa. E ele passou a viver para essa pessoa. E quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele está ensinando aos crentes daquela igreja: vocês precisam entender a cruz. E vocês precisam ressignificar a vida de vocês a partir do entendimento da cruz. E aí, desmembrando ainda o verso 15, tá, gente? Ele vai dizer assim, nossa, acho que eu não vou conseguir chegar ao final dessa mensagem, não. É porque, sabe o que acontece, gente? O texto é muito rico. E quando você começa a estudar o texto, nossa, dá uma angústia. Como é que você vai deixar para trás? Não tem como. Então vamos para diante. Mas para aquele que morreu e ressuscitou, no verso 15, olha como nós estamos desmembrando o texto. Ele morreu para que aqueles que vivem, ou seja, ele trouxe vida, já não vivam para si mesmo. Quem são essas pessoas que vivem? São aqueles que confiam, não vivam para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Observe agora que a compreensão é completa. Ao compreender a morte de Jesus, Paulo entendeu que a sua vida pertencia àquele que morreu e ressuscitou por ele. E agora ele entra com a ressurreição. Ele não está mais só falando de morte. Por quê? A morte é a oferta pelo nosso pecado. E a ressurreição é a prova que Deus aceitou a morte de Cristo no lugar dele e nossa. Então ele está dizendo aqui, em outras palavras, que ele entendeu que a obra de Cristo foi efetivada, foi completada. Se ele tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, significaria que ele seria mais uma daquelas ofertas que foram oferecidas, sacrifícios vivos que o Antigo Testamento você vê lá, de cordeiros e animais, que morria degolado e ficou ali, não ressuscitou. Eles comeram aqueles animais. Não é verdade? Mas quando Cristo morre e ressuscita, significa que aquela oferta foi definitiva e ela foi aceita por Deus porque ele ressuscitou. Então Paulo está dizendo a obra é completa, ela foi efetivada, né, com esses dois eventos. Então ele acrescenta agora a ressurreição. Então Paulo entendeu que a obra de Cristo pelo pecador foi efetivada. Ele confiou nisso e ao confiar na obra de Cristo, ele redireciona a sua vida para o seu doador da vida. Vamos falar disso na prática? O que significa viver para Cristo? Primeiro, envolve santificação, abandono do pecado e vida com Deus. Se você entendeu a cruz, deixa eu te dar um conselho. Dá as costas para o pecado. Se você entendeu a cruz, corra na direção de Jesus. O nome disso é santificação. Se você ainda tramita e gravita com o pecado, se você ainda negocia com o pecado, se você ainda está anestesiado por aquilo que o pecado pode oferecer para você, significa que a cruz ainda não fez tanto sentido assim para você ainda. Significa viver pela palavra. A Bíblia é o livro de instrução para a vida. Então nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Isso é viver em Cristo. Isso significa viver para Cristo.
Viver para Cristo também é ser guiado pelo seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo direciona as atitudes dessa pessoa. Significa servir no serviço real, servir a Cristo na igreja que eu estou inserido. Isso significa viver para Cristo. Viver para Cristo não significa única e exclusivamente você vir à igreja. Você vem à igreja para aprender, mas você sai pelas portas para servir com aquilo que você aprendeu aqui. Significa comunhão, andar junto com os meus irmãos, culto, orações, ensino, como um só povo. Isso é viver em Cristo, porque Cristo não é só a cabeça, Ele é um corpo. Significa amor pelas almas perdidas, preocupação com o futuro espiritual das pessoas. Todas essas coisas significa viver para aquele que morreu e ressuscitou. Então, a morte de Jesus na cruz revela o seu amor por mim, em primeiro lugar, e ela me diz como eu devo viver. A gente desmembrou o verso 15, como eu devo viver? Eu devo viver para Ele. Eu devo viver servindo a Ele, amando a Ele, obedecendo a Ele, à disposição dEle. Depois, eu aprendo aí no verso 16, uma outra realidade da morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz revela a identidade dEle. Ok? Primeiro ela me diz do amor dEle, depois ela me diz de como eu devo viver, mas ela me diz quem Ele é. Então Paulo diz, de modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes da cruz, antes de conhecer a Jesus, tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, mas agora já não conheço mais assim. Quem era Jesus para Paulo? Filho de José. Quem era Jesus para Paulo? Um cara que estava criando um movimento que estava perturbando a religião judaica. Ele foi enviado para acabar com isso, para prender esses caras, para matar esses caras. Então ele conhecia Jesus do ponto de vista humano. Imagina isso. Como que você entende Jesus? Quem ele é para você? Jesus fez essa pergunta a Pedro em Mateus 16, versos 15 e 16. Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A visão de Paulo sobre a pessoa de Jesus era humano. Ele sabia quem era Jesus de Nazaré, o filho de José, carpinteiro. Ele sabia que Jesus havia sido crucificado e que algumas pessoas estavam dizendo que Jesus era o Messias. Então ele diz no verso 16, de modo que de agora em diante eu já não considero mais Jesus dessa forma. Era assim que eu o via. E de que forma, então, Paulo passou a considerar Jesus depois da cruz? A gente vai ler lá em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18. Olha o que Paulo diz de Jesus. Coloca aí para nós, filhão. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Olha o que Paulo agora diz de Jesus. Já não é mais uma visão humana. Ele diz, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Mudou a visão sobre Jesus. Se você não ressignifica isso a partir da cruz, Jesus é para você nada mais, nada menos do que um personagem bíblico. Você vê até desenhozinho, séries, faz aniversário. Não sei se já fez o seu aniversário do seu filho de Jesus, gente. Quem já fez aí? Botou lá uns bonequinhos de Jesus. Já fez, Vitor? Nossa, sério? Aí, aniversário de Jesus. Personagem bíblico. Se você não se ressignifica Jesus a partir da cruz, Jesus para você é um homem da história. Houve um homem chamado Jesus. Ele é um servo sofredor. Ou ele pode ser o próprio Deus encarnado, se você ressignifica a partir da cruz. A cruz nos mostra quem ele é. A cruz mostra o quanto ele é necessário para a nossa salvação. A cruz nos mostra quem ele é
e nos mostra que ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Olha o que diz Efésios, eu vou conseguir, tá, gente? Efésios capítulo 1, verso 3 em diante. Coloca para nós aí, esse eu não tenho. Olha a visão de Paulo sobre Jesus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe como ele vai ser a chave. Pode pular, né? Como ele vai ser a chave, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para a gente ser santo e sem culpa diante dele em amor. Pode ir. Nos predestinou para sermos adotados como filho por meio dele, Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele vai dizer, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio dele, do amado. Olha como ele é importante, verso 7. Nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, o qual ele, Jesus Cristo, derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele, Jesus Cristo, nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Ou seja, ele, Deus em Cristo, né? Desculpa a confusão aí. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele, em Jesus Cristo, nós fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em quem? Em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora, para fechar, verso 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, em Jesus Cristo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Gente, ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Entende isso? A essencialidade de Jesus. Quando você entende isso, não é possível que alguma coisa não mude na sua vida. Porque ele é muito importante para nós. E foi ele que morreu pela minha vida. E Paulo entendeu isso. Então a morte de Jesus na cruz revela o seu amor por mim, me diz como eu devo viver e diz quem realmente ele é. E agora, em último lugar, verso de número 17, a morte de Jesus na cruz revela a minha identidade. Quem sou eu? E ele vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha só que coisa. Isso aqui devia ficar gravado no seu coração. É o versículo que você nunca pode esquecer se você é um crente. Vamos desmembrar rapidamente. Esse vai ser mais rápido, tá? Para a gente entender melhor. Portanto, se alguém está em Cristo, ok? No verso 14, Paulo já falou que a morte de Cristo gerou vida em alguém. E esse alguém são as pessoas que confiaram na obra redentora de Cristo. Aqui, esse grupo aparece com outro nome. São pessoas que estão em Cristo. Estar em Cristo é estar unido a Ele espiritualmente. É um vínculo espiritual eterno. É também uma posição de segurança eterna. Eu estou firmado em Cristo. Antes a pessoa estava no mundo. Agora ela está firmada em Jesus Cristo. Ela era escrava do pecado. Agora ela é escrava de Cristo. Estar em Cristo é desfrutar antecipadamente das bênçãos espirituais reservadas para os salvos. Isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é estar posicionado firmemente na confiança absoluta na suficiência e na soberania de Cristo Jesus. Isso é estar em Cristo. Ele vai dizer que essa pessoa é uma nova criação. Por isso ele é uma nova criação. A pessoa não regenerada, ou seja, ela não nasceu pelo poder do Espírito, essa pessoa conhece Jesus religiosamente, mas não está firmado nele. Se ele não entende o valor da morte de Cristo para perdão dos seus pecados, ele não vai entender Jesus mais do que o Jesus humano, como Paulo disse no verso 16. Eu o conhecia do ponto de vista humano. Somente quem nasceu de novo pode estar em Cristo. Ele está em Cristo porque ele foi renovado pelo Espírito Santo de Deus.
E eu vou dar a você algumas características de uma pessoa que é nova criação. Pega a visão aí. Primeiro, ele tem confiança verdadeira e absoluta na obra de Cristo. Se você entende que você precisa de mais alguma coisa, você precisa entender a cruz. Se você entende que você precisa confiar na obra de Cristo, mas você precisa fazer tudo para ser gente boa, eu acho que você tem que ressignificar a cruz. Porque a obra de Cristo, ela já te faz uma pessoa diferente naturalmente. Segundo, ele dá valor e importância a atividades espirituais. Então ele vem no culto ao domingo, mas ele não é ateu durante a semana. Ele produz atividades espirituais durante a semana. Ele tem vontade de falar de Jesus para outras pessoas. Ninguém consegue ficar com Jesus pendurado no pescoço ou preso no coração. Não consegue fazer isso. Ele tem desejo de dividir essa bênção com outras pessoas. Eu não sei se você é assim quando você tem uma informação bacana. Você quer conversar sobre outras pessoas. Você é aquele tipo de pessoa, por exemplo, para você entender um pouquinho, né, que você vai no supermercado e, de repente, você se depara com o azeite a R$19,90. O Rodrigo chegou a suspirar com ele, viu, Nádia? Você sentiu que deu um... Nossa, esse preço, mas aconteceu isso comigo, tá? Lá no BH, aqui no BH, eu botei lá no grupo. Aquele azeite com aquele rótulo azul, aquele galo azul especial, R$19,90. Ia vencer 2 dias depois. Você não tem problema com isso, né? Nós entramos, esse nós não fotografamos porque vocês iam levar a gente a mal, né, Mariana? Posso falar esse, não? Um dia a gente estava passando no Market Minas, porque senão daqui a pouco você vai um dia almoçar na minha casa e vai dizer que eu sirvo coisa vencida para você. Mas eu passei no Market Minas aqui para a gente ver uma outra coisa aleatória, que eu não me lembro o que era. Não sei se era coisa até aqui para a igreja, eu não me lembro. A gente deu uma parada, estava eu e a Marina, a gente quase não entra naquele mercado. Gente, tinha batata rush, aquela rush. A Paula mandou você, não mandou? Batata rush. Ela é um triângulo, eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo é chique, gente. Sabe quanto estava o quilo? 99 centavos. 1 quilo. Ia vencer no dia seguinte. A gente já mandou descer o estoque. Tem lá em casa, se você for lá e comer, está vencida. Eu não tenho esse problema, gente. Eu não tenho esse problema. Eu sei que se eu passar... Oi? Não, já passou de uma semana. Então, eu queria convidar vocês para no próximo sábado ir comer batata roxa lá em casa. Amém ou não, irmão? Então, quando você pega uma promoção, você quer dizer isso para as pessoas. É impossível conter tanto poder de vida dentro da gente. A gente quer dizer isso para as pessoas. Isso é característica do salvo. Ele tem paixão pelas almas. Ele é guiado pelo Espírito nas suas decisões. O fruto do Espírito está presente na vida da pessoa. Você conhece, está lá em Gálatas capítulo 5. Ele influencia pessoas a crescer na fé. Ele cola do lado das pessoas e leva ao crescimento. Ele crê, aceita e obedece os ensinos das Escrituras. Ele não só crê e aceita, ele obedece também. E ele desfruta de um relacionamento íntimo e permanente com 2 instâncias, Cristo e a sua igreja. Porque não é só Cristo. Esse papo de eu amo Jesus e não amo a igreja de Cristo é a maior mentira que Satanás está plantando no coração das pessoas. Se você ama Cristo e não tem relacionamento íntimo com a igreja dele, presta atenção, tem alguma questão é contigo, meu irmão, que precisa ser tratada aos pés da cruz, que precisa ser deixada na cruz, que precisa ser confessada a Deus, porque a questão é com Cristo e a sua igreja. Eu não casei com a cabeça da Marina, graças a Deus eu casei com ela inteira, meu não, irmã? Casei com ela inteira. Você não casa com o rosto de uma pessoa, você leva o pacote completo. É assim que funciona. E ele vai dizer depois, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas, a vida mudou,
o que eu era já não sou mais. A cruz ressignificou a minha história. O velho homem, escravo do pecado, foi crucificado com as suas paixões. E o que se desdobra doravante é uma nova vida, uma vida que se relaciona com Deus, com o mundo de outra forma. Os interesses mudaram, as prioridades são outras. Uma nova criatura surgiu com atitudes, renovadas que surgiram a partir da cruz de Cristo. A cruz deu uma nova identidade. E essa nova identidade passa a ser cidadão do reino de Deus, cidadão dos céus. Você é isso? Amém ou não? Você é cidadão do reino dos céus? Então viva de tal forma, irmão. Se você é, viva desse jeito, para a glória de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a morte de Cristo me revela o seu amor. Ela me diz como eu devo viver. Ela revela a verdadeira identidade de Cristo. E ela revela a minha verdadeira identidade. Tanta coisa que diz respeito àquela atitude memorável de Jesus na cruz. Meu objetivo hoje é encorajar você a entender isso e a buscar na sua vida um ressignificado a partir do entendimento da cruz. Porque não tem como a gente ser a mesma pessoa quando nós entendemos o que Jesus fez por nós. Por isso que ele fecha dizendo: aquele que está em Cristo, aquele que entendeu a cruz, aquele que entendeu que morreu lá representado por Jesus, que agora não vive mais para si, mas ele vive para aquele que morreu por ele. E esse sujeito é uma nova criação. A vida velha passou. O pensamento velho, o entendimento velho, tudo mudou. E agora, tudo se fez novo. Ficar de pé? Vamos adorar o nosso Deus?